Quem foram os primeiros americanos? Durante anos pensávamos conhecer a resposta. As primeiras pessoas no Novo Mundo eram caçadores de animais vindos da Sibéria, que caminharam pela ponte terrestre de Bering no final da última era do gelo. Mas hoje, alguns cientistas, valendo-se de técnicas usadas por investigadores em cenas de crimes, questionam essa versão convencional da pré-história. Eles descobriram uma nova história sobre quem realmente foi o primeiro americano. Pode ser o momento de reescrever o primeiro capítulo épico da história da América. Mistérios da ciência, a descoberta da América. Milhões de pessoas vivem hoje na América continental. Mas quem foi a primeira pessoa a pisar neste solo? Que tipo de ancestral ele era? E poderia ele nos dizer alguma coisa sobre quem somos hoje? A tarefa de encontrar o primeiro americano é como de montar um gigantesco quebra-cabeça. O problema é que não temos todas as peças. Ainda. Mas há uma história que a maioria de nós aprendeu na escola. Eu acho que as pessoas vieram da Ásia pelo Estreito de Bering e através do Alasca. Minha teoria é que Alasca e Rússia eram unidos e por isso as pessoas daquela parte da Ásia podiam atravessá-la. Acho que vieram da Sibéria e migraram para a América. Segundo a história, essas pessoas de tribos siberianas eram caçadores. Eles chegaram aqui por volta de 13.500 anos atrás, seguindo hordas de grandes animais como os mamutes. Naquela época, como grande parte da água do planeta estava em forma de gelo, os níveis do mar eram muito mais baixos do que os de hoje. O Estreito de Bering tornou-se uma ponte de terra e essas pessoas da Idade da Pedra podiam atravessar a pé e chegar à América. É uma grande história. O problema é que indícios recentes sugerem que isso pode não ser verdade. Para encontrar o primeiro americano, precisamos buscar provas que ele deixou para trás. Um bom lugar para se começar é aqui, no sudoeste americano. A 80 quilômetros de Austin, no Texas, há um lugar chamado Gold. 13.000 anos atrás, isso era um acampamento. Tudo o que resta hoje são ossos e ferramentas que os caçadores deixaram para trás. Uma investigação mais detalhada dessas ferramentas permite que cientistas como o Dr. Mike Collins reavaliem nosso quadro dos primeiros americanos. Lá vamos nós. Muito bem. Isso é ótimo. Quando se tratava de caçar, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Aquilo fez realmente um estrago enorme. Se você observar a forma dessa coisa, não é muito diferente do que a ponta de um míssil. E é projetado para que penetre no alvo e para que viaje no ar. Os primeiros americanos moldavam as pontas de suas lanças usando ferramentas de pedra e um osso de chifre. Eles retiravam a parte exterior da pedra bem fina e então a aparavam para conseguir um gume afiado e ponta aerodinâmica. Sua forma a torna super resistente e como a ponta se estreita em direção à base, isso evita que ela se prenda ao penetrar o animal. As pessoas que faziam aquelas ferramentas eram muito habilidosas. É uma arte realmente extraordinária. Collins está impressionado com o conhecimento dos primeiros americanos sobre balística. Mas ao verificar outras ferramentas antigas, ele percebe que a caça de grandes animais revela apenas uma faceta do quadro do primeiro americano. Esse é o kit de ferramentas de nossos ancestrais pré-históricos. Ao examiná-las, ele faz uma descoberta. Quase todas as ferramentas têm um equivalente hoje. Veja como essas duas ferramentas são semelhantes. Você tem essa borda em cunha aqui
e essa borda em cunha aqui. Essa provavelmente era empunhada assim, e essa aqui é empunhada assim. Mas em termos de utilização no trabalho, são a mesma ferramenta. Outra ferramenta que encontramos são essas notáveis lâminas dentadas. E quando as examinamos com o microscópio, o que descobrimos? Um utensílio para cortar carne. Por isso, essa é uma faca dentada. Isso é um martelo, e novamente era provavelmente empunhado assim. Essa é uma lâmina de raspagem, o equivalente moderno para isso. Esse pedaço arredondado com essa extremidade era usado para raspar couro. Estudando todas essas ferramentas, Collins está convencido de que os primeiros americanos tinham um bom conhecimento de engenharia. Essas coisas são fortes. O que num primeiro momento pode parecer um conjunto de ferramentas primitivas do passado pré-histórico é, na verdade, bastante sofisticado. Collins tem passado sua vida profissional estudando o milhão de artefatos encontrados aqui no chamado Gold Site, no Texas. Para todas as ferramentas pré-históricas descobertas, ele encontrou uma ferramenta moderna, análoga, exceto para essa. Essa ferramenta de pedra tem uma borda incomum e é especialmente brilhante. A única maneira de examiná-la adequadamente é com o microscópio. Com que ampliação a estamos vendo aqui? 200 vezes. 200. De imediato, a analista Marilyn Schoberg identifica polimentos e estriamentos que, para seus olhos treinados, significam uma coisa. Esses são indicadores espetaculares de uso em vegetação. Aqueles pequenos sulcos em forma de cometa misturados ali. Pó de sílica dentro das células de vegetação provocaram essa aparência brilhante. Collins havia se deparado com uma lâmina pré-histórica para cortar vegetação, uma foice. Para ele, esse foi um momento de mudança radical. É quando você começa a avançar e se dá conta de que está lidando com uma coisa muito mais sofisticada, um modo de vida muito mais complexo do que você havia pensado antes. Essa descoberta desafia o estereótipo unidimensional do primeiro americano como simplesmente um caçador de grandes animais vagando sem destino definido. Ao que parece, subestimamos seriamente os primeiros americanos. Collins não é o único com essa opinião. Quase 2.400 quilômetros ao norte do Texas, o professor James Adovazio também trabalha para redefinir quem eram os primeiros americanos. Seu campo de busca, sepulturas de antigos americanos. Cadáveres intocados. Ótimo. Adovazio examina o passado como um investigador de uma cena de um crime. A arqueologia é como a ciência forense, a não ser pelo fato de que o crime que estamos reconstruindo não aconteceu ontem, mas 200.000 ontens atrás. Esses corpos são chamados esqueletos de Windover, em função do lugar na Flórida onde eles ficaram por quase 8.000 anos. Esse é um antigo cemitério, com 168 corpos de homens, mulheres e crianças. Adovazio não está verificando os corpos, mas as mortalhas que essas pessoas estavam usando. Não parece muito, mas esses fragmentos de mortalhas podem revelar a extensão do conhecimento tecnológico dos primeiros americanos. Entretanto, ele enfrenta um problema. Esse tecido é extremamente frágil. Ele deve ser mantido em um ambiente estável, longe de oxigênio. Adovazio só consegue examinar o material por uma questão de minutos antes que o material comece a se desintegrar. Por isso, ele se volta para a tecnologia forense. Essa é uma máquina Parilene e é usada para revestir objetos com vapor de polímero protetor. A máquina aquece esse pó a uma temperatura de mais de 650 graus Celsius, transformando-o em vapor. Em contato com o objeto, o vapor esfria e se transforma em um filme plástico. Se esse jornal em chamas fosse uma pista de uma cena de um crime, uma cobertura de Parilene o tornaria mais forte.
essa camada protetora permitiria agora que o jornal durasse 6.000 anos. A Dovezio tem usado a tecnologia do Parilene para cobrir as mortalhas de Windover. Usando um microscópio, ele vê que a mortalha foi tecida de forma bastante fechada e sofisticada. Eles estão enterrando seus mortos em tecidos que, para a época, são o equivalente a um terno Armani ou um vestido Versace. O tempo e a energia gastos na confecção desse material elaborado indicam a Dovezio que essas pessoas podem ter mais em comum conosco do que podemos imaginar. Longe de serem caçadores primitivos, os primeiros americanos eram tão inteligentes quanto nós. Eles não tinham as ferramentas que temos hoje, mas eram artesãos habilidosos. Eles eram pioneiros versados, modificando o mundo em que viviam. E eles estavam experimentando uma outra coisa que acreditamos ser o epítome do século XXI: a comunicação. A maioria de nós aprendeu na escola que os primeiros americanos eram caçadores vindos da Sibéria. Entretanto, pesquisadores pioneiros estão contestando essa história. Eles acreditam que o primeiro americano era mais complexo do que esse estereótipo unidimensional. O Dr. James Dovezio usa a moderna ciência forense para conhecer a sofisticação tecnológica dos antigos americanos. Uma pedra não parece muito a olho nu, mas Dovezio usa uma máquina de alta tecnologia para examiná-la em detalhes. O que ele vê é surpreendente. Essa máquina é um domo para mapeamento por textura polinomial, uma PTM. Com a câmera no ápice do domo, a máquina usa 50 lâmpadas estroboscópicas enquanto produz múltiplas imagens digitais. Agora, marcas na pedra difíceis de serem interpretadas tornam-se visíveis. Dovezio logo vê marcas familiares na pedra. Ele acredita que alguém tenha gravado esse padrão com um propósito. O artista faz uma tentativa consciente de representar o que acreditamos seja a extremidade de uma cesta trançada ou uma sandália trançada. Agora, quando se pega uma amostra real daquela área, pode-se ver que até mesmo o ângulo em que essas tiras são trançadas está reproduzido aqui em pedra. A semelhança entre a sandália trançada e as marcas da pedra é certamente surpreendente. Dovezio acredita que esse poderia ser um manual de instruções de 13.000 anos. Os primeiros americanos estavam registrando seu conhecimento sobre como tecer para partilhar habilidades aprendidas. Se Dovezio estiver certo, então essa é uma forma de comunicação pré-histórica. Tudo está se unindo para sugerir um novo quadro dos primeiros americanos. Não se esperava que essas pessoas estivessem vivendo em comunidades estabelecidas, que estivessem produzindo qualquer tipo de tecido. Não se esperava que estivessem fazendo como se descobriu muitas das coisas que hoje eles estão fazendo. O primeiro americano poderia ser uma pessoa bastante diferente do estereótipo popular. Mas o perfil de nosso ancestral antigo não é a única parte dessa história épica que pode estar errada. Cientistas também questionam a data em que o primeiro americano chegou ao continente. A geoarqueóloga, doutora Sylvia Gonzalez, trabalha na Universidade John Moores, em Liverpool, Inglaterra. Ela tem um motivo pessoal para desejar saber mais a respeito dos primeiros americanos. Eu sou mexicana e quero saber de onde eu venho. 1 hora ao sul da Cidade do México está a bacia de Valsequillo. Em 2003, González veio para cá estudar rochas vulcânicas. Enquanto pesquisavam a camada antiga em uma pedreira, alguma coisa chamou sua atenção. Eu comecei a caminhar, caminhei 1 metro e então comecei a vê-las. Ela vê pequenas depressões na rocha
que ela imediatamente identifica como pegadas humanas. Fiquei surpresa porque eu sabia que essa camada estava em determinada posição que eu sabia que era muito, muito antiga. Durante muitos anos, erupções vulcânicas cobriram a área com uma camada de cinza macia. À medida que as pessoas pisavam sobre as cinzas, elas deixavam pegadas. Depois da erupção, a elevação do nível de água em um lago nas proximidades trouxe um sedimento de partículas finas que cobriram e preservaram a camada de cinzas endurecidas, fossilizando as pegadas. A equipe descobriu o que acredita ser mais de 250 pegadas humanas. A equipe usa 2 métodos para datar as pegadas. Mede-se o carbono dentro do material orgânico e também o tempo decorrido desde que a luz expôs esses minerais. Quando a datação é recebida, ela sugere que a camada de pegadas tem 40 mil anos. Se forem realmente pegadas humanas, então a história americana começa uns 25 mil anos antes do que aprendemos na escola. Mas primeiro Gonzales precisa superar um obstáculo. Essas pegadas devem ter 40 mil anos. Nem todos na comunidade científica concordam que essas depressões sejam pegadas. Para provar sua teoria, Gonzales e a equipe se voltam para a tecnologia mais recente em reprodução a laser. Eis como funciona. O laser escaneia essa pegada moderna e cria uma imagem tridimensional de computador. Aí está. Aí está. Gonzales e sua equipe podem girar e estudar as pegadas enquanto os técnicos usam os modelos para criar réplicas de plástico. Agora, os cientistas por todo o mundo podem examinar as provas em 3D com seus próprios olhos. Essas pegadas de 40 mil anos são controversas. Alguns especialistas questionam se essas impressões são realmente pegadas humanas ou se o maquinário de exploração de pedreira fez as marcas. Outros se recusam a contemplar a ideia de que pudesse haver pessoas nas Américas 40 mil anos atrás. E, no entanto, o trabalho de Gonzales não é isolado. Mais de 55 quilômetros ao sudoeste de Pittsburgh, na Pensilvânia, está o sítio arqueológico de Meadowcroft. O arqueólogo James Adovasio fez aqui uma descoberta surpreendente e muito mais tangível do que uma pegada. As pessoas vieram para cá durante milhares de anos para caçar, pescar e apanhar frutinhas e nozes. E cada geração deixa sua marca. Nos últimos 33 anos, Adovasio e sua equipe têm descascado cuidadosamente sucessivas camadas na tentativa de descobrir o que as pessoas estavam fazendo aqui em épocas diferentes. A linha preta mostra os restos de carbono de um fogo pré-histórico. Submetendo o material orgânico à datação por radiocarbono, Adovasio consegue datar cada camada. Em cada uma dessas camadas há unidades menores, como se fossem páginas de um capítulo, e cada uma daquelas páginas é literalmente uma determinada época. Acredita-se que os primeiros americanos tenham chegado ao continente cerca de 13.500 anos atrás. Mas, ao chegar à camada 13.500 anos, Adovasio continuou escavando. À medida que as estações prosseguiam e o site ficava mais profundo e progressivamente mais antigo, nos demos conta que o tipo de material que recuperávamos era sem precedentes. Depois de um ano escavando no sítio de Meadowcroft, a equipe descobriu uma ponta de pedra que os ajudaria a reescrever os livros de história. Esta ferramenta bastante delicada é a mais antiga do sítio, com um pouco mais de 16 mil anos. Essa descoberta sugere a presença de seres humanos na América do Norte 16 mil anos atrás. Se havia uma ferramenta, havia pessoas. Provas de ocupação humana antiga nas Américas surgem agora pelos 2 continentes.
Em Cactus Hill, Virgínia, provas da existência de vida datam de 17 mil anos. Essas datas de 16 mil e 17 mil anos são controversas. Mas muitos arqueólogos hoje aceitam que americanos estiveram aqui muito antes de 13.500 anos. Com a data ainda anterior, outra falha começa a surgir na história original. E eis a razão. Durante a última era do gelo, enormes lençóis de gelo cobriam a América do Norte. Era possível caminhar da Sibéria ao Alasca, mas o gelo impedia a passagem para o sul. E então, cerca de 13.500 anos atrás, um corredor se abriu no gelo e as pessoas podiam caminhar, descendo até os estados mais abaixo. Se havia pessoas nas Américas antes da existência desse corredor, então todas as peças do quebra-cabeça começam a se mexer. Se formos capazes de provar que havia seres humanos ali, na parte central do México, 40 mil anos atrás, então precisamos começar a nos fazer perguntas: de onde eles estão vindo? A resposta a essa pergunta mostra que o espírito pioneiro dos americanos modernos era partilhado por nossos antigos ancestrais. Há hoje centenas de culturas diferentes vivendo lado a lado nas Américas. Entretanto, estamos em uma jornada para encontrar o primeiro americano. Quando os cientistas descobriram provas de vida nesse continente que datavam de antes de 13.500 anos atrás, eles sabiam que a história que havíamos aprendido poderia estar errada. Aprendemos que os primeiros americanos vieram a pé da Sibéria cerca de 13.500 anos atrás. Eles viajaram pela ponte terrestre de Bering até o Alasca e desceram um corredor livre de gelo para os estados mais abaixo. No corredor está a resposta. Ele somente se abriu 13.500 anos atrás. Antes disso, enormes lençóis de gelo bloqueavam o acesso ao sul do Alasca. Se havia pessoas vivendo na América antes de 13.500 anos, então o corredor não poderia ter sido seu ponto de entrada. Portanto, de onde vieram esses antigos americanos? Na última década, cientistas começaram a pensar lateralmente acerca desse quebra-cabeça. Eles verificaram como as pessoas têm, historicamente, se movimentado em outras partes do planeta, como na Austrália. Os seres humanos chegam à Austrália cerca de 50 mil anos atrás, e naquela época havia apenas uma maneira de chegar até lá. Eles tinham de percorrer pelo menos uns 100 quilômetros de mar aberto. Talvez sem nem ao menos saber que havia uma massa de terra ali. O que isso diz é que eles deviam ter barcos. Nenhum barco de 15 mil anos atrás já foi encontrado na América, mas o professor Terry Jones não acredita que isso signifique que eles não os tinham. Ele adota uma abordagem diferente para descobrir se o primeiro americano pode ter sido um navegador intrépido. Ele verifica que tipo de barco os bisavós dos nativos americanos de hoje fizeram. Ele trabalha com Linda Yamane, nativa americana que construiu esse barco-balsa de bunho usando junco. A balsa de bunho tem sido usada por nativos americanos na Califórnia há centenas de anos. Os juncos de bunho são ocos como palha e por isso flutuam. E o projeto é relativamente simples e não exige ferramentas especiais. Então, o que você usou para cortar os juncos de bunho? Eu usei uma faca de cortar pão, longa e com serra. A serração é que realmente é importante. Mas há uma coisa. Nossos ancestrais também usavam uma ferramenta com serra para cortar a escápula. Certo. É a escápula de cervo. Nós a chamamos de serra de escápula. E qual a quantidade de corda que se usa em uma embarcação desse tamanho? Na verdade, dessa vez eu sei porque prestei atenção à quantidade de corda que comprei. E usei cerca de 60 metros. Nossa! Eu gosto de deixar uma boa quantidade na extremidade de cada parte que estou usando. Assim eu posso usá-la para puxar as laterais.
Mas, na verdade, eu usei 15 metros para juntar o primeiro feixe mais embaixo, aquele feixe central. Certo. Usei mais 15 metros nesse aqui e outros 15 para o feixe lateral e mais um para este aqui. Quanto tempo levou para fazer esse barco? Levei cerca de uma semana para fazê-lo, para montá-lo. Umas poucas horas por dia. Jones quer verificar se um barco como esse poderia ter trazido pessoas para o novo mundo. Uma maneira de descobrir isso é usá-lo. Como está indo, Terry? Leva um tempinho para a gente se acostumar, mas é muito legal. Eu consigo imaginar alguém pescando com um desses, principalmente quando já se tem uma certa experiência com eles. Mas é difícil imaginar alguém indo para longe, em alto mar. Navegar direto pelo Pacífico em um barco levaria não apenas semanas, mas seria uma jornada incerta. E um feito extraordinário de equilíbrio, sorte e navegação. Mas há uma outra rota, uma espécie de rodovia ao largo da costa da Califórnia. Uma rodovia formada por alga marinha chamada kelp gigante, que cresce em mares mais frios por todo o mundo. A parte superior da planta repousa sobre a água, claramente visível do litoral. Uma floresta de kelp é um dos habitats mais ricos do mundo, atraindo uma quantidade fenomenal de vida selvagem, incluindo peixes, mamíferos e pássaros. Ela é também uma das plantas do planeta que cresce mais rapidamente. A floresta de kelp no Oceano Pacífico envolve o litoral da Ásia até as Américas. 2006. O professor John Erlandson provocou um rebuliço ao sobrepor o mapa da floresta de kelp em um mapa mostrando restos humanos ao redor do Pacífico. Ele acerta na mosca. O que foi extraordinário para mim foi descobrir que há florestas de kelp se estendendo desde o Japão ao redor do Pacífico Norte, descendo por Barra Califórnia, e muitas dessas estrelas no Pacífico Norte são sítios arqueológicos contíguos à floresta de kelp. E alguns deles mostram que as pessoas estavam explorando habitats de florestas de kelps, elas estavam pescando, caçando e apanhando moluscos. O rico ecossistema da rodovia de kelp era o mapa de uma rota e uma procissão contínua e interminável de escoamento de outlets de fast food da Ásia por barco a caminho do Novo Mundo. Os navegadores poderiam ter amarrado seus barcos aos frondes de kelp enquanto descansavam, e o kelp teria fornecido o abrigo das ondas maiores. Realmente vivemos em um planeta azul e não é um planeta verde. 70% é coberto por oceanos. E a ironia é que até recentemente os cientistas acreditavam que o oceano tivesse um papel muito pequeno nas migrações humanas e nas sociedades humanas. E simplesmente esse tipo de coisa não ocorre. Ao que parece, nossos antigos ancestrais tiveram a coragem e a habilidade de conquistar os oceanos. O primeiro americano foi muito mais do que um caçador sem destino. Ele era um técnico altamente capacitado, um pioneiro. E ele pode ter chegado às Américas milhares de anos antes do que até então se imaginava. Entretanto, de onde ele veio ainda é um mistério. A história tradicional conta que os primeiros americanos eram descendentes de um grupo que viera da Sibéria, que caminhara para as Américas pela ponte terrestre de Bering. Mas se eles tinham a sofisticação tecnológica para chegar até aqui por barco, eles poderiam ter vindo de qualquer lugar. No Instituto Smithsonian, em Washington, D.C., o arqueólogo Dr. Dennis Stanford tem uma nova visão do primeiro americano. Stanford é especialista em armas pré-históricas. Examinando as ferramentas de pedra dos antigos americanos, ele tem um enorme respeito por essas pessoas. Temos de deixar de pensar neles como povos primitivos. Eles apenas não tinham as ferramentas sofisticadas que nós temos. Stanford está especialmente interessado na evolução das ferramentas pré-históricas. A tecnologia avança em etapas reconhecíveis. Não se pode inventar um veículo esportivo moderno sem um modelo anterior de automóvel.
E o mesmo acontece com as armas da Idade da Pedra. Stanford pesquisou o predecessor tecnológico das primeiras pontas de setas da Idade da Pedra encontradas nas Américas. Se ele conseguisse encontrar uma arma anterior na sequência, ele teria uma pista sobre de onde veio o primeiro americano. Ele percorreu o Alasca e a Sibéria, mas nada encontrou. Finalmente, ele encontrou uma ponta de pedra quase idêntica a uma ponta de lança americana de 13 mil anos, mas com uma diferença crucial. Esse é o antecessor da ponta de lança americana. Uma ponta de lança em forma de folha de louro que foi afinada e lascada dos dois lados. A ponta americana mostra um avanço tecnológico. Ela tem um sulco partindo dos dois lados de sua base. Esse sulco significava que um caçador conseguiria fixar a ponta nas hastes de uma lança de forma mais eficaz. É um avanço na tecnologia, com a ponta de Clovis sendo o esplendor do Lotus, que se desenvolveu a partir da invenção do modelo T. A ponta que Stanford chama de modelo T foi feita por um povo chamado Solutreanos. Eles viveram cerca de 18 mil anos atrás. Eles não viveram na América e não viveram na Sibéria. Eles viveram na Europa Ocidental. Mas como é que eles poderiam ter feito uma viagem de mais de 3 mil quilômetros até a América? Stanford acredita que a resposta esteja na geografia da Era do Gelo. 18 mil anos atrás, havia uma ponte de gelo polar que ligava a Europa Ocidental ao sudeste do Canadá. A água rica em nutrientes na borda dessa ponte atraía uma quantidade fenomenal de vida selvagem. A Europa Ocidental é ligada à América do Norte por uma ponte de gelo que forma um arco de gelo por toda a sua extensão. E os caçadores e as focas estão se movimentando ao longo da borda de gelo, e você está acompanhando essa ponte de terra. A única coisa é que ela é feita de gelo e não de terra. Se Stanford estiver certo, alguns dos primeiros americanos vieram da Europa. O mar é uma barreira se você está a pé e não tem um barco. Mas se você tem um barco, o mar se torna uma rodovia, uma maneira bastante rápida de se movimentar pelo planeta. Essa nova ideia de que os americanos eram intrépidos pioneiros que usaram barcos para chegar à América reorganiza todo o quebra-cabeça. Isso abre a possibilidade de que o primeiro americano poderia ter vindo de praticamente qualquer país que partilhasse um oceano com a América, tão distante quanto o Japão a oeste e a Europa a leste. Essa é a teoria, mas podemos comprová-la? Testes genéticos são usados para solucionar crimes, e os cientistas esperam que eles possam solucionar esse mistério. Geneticistas têm extraído DNA de esqueletos antigos, mas eles também adotam uma nova abordagem. Eles estão examinando o DNA dos nativos americanos de hoje para rastrear sua genealogia genética. Eles examinam o DNA da mitocôndria, os burros de carga de energia dentro de nossas células. O DNA mitocondrial transmite apenas a linha materna, de mãe para filho. E quando isso ocorre, mutações acontecem. Os testes de DNA de nativos americanos de hoje indicam que eles partilham um ancestral comum, não com os europeus, mas com os siberianos de hoje. Esse ancestral comum viveu entre 14 mil e 20 mil anos atrás. Provas genéticas contam uma história. Entretanto, ossos de americanos antigos sugerem uma versão completamente diferente dos acontecimentos. Algumas pesquisas de esqueletos indicam que o primeiro americano não veio da Sibéria. O antropólogo forense de renome mundial, Dr. Doug Owsley, trabalhou na identificação de vítimas de Waco em 1993 e de 11 de setembro. Ele tenta solucionar o mistério acerca de onde veio o primeiro americano examinando esqueletos antigos.
Não há nada que se possa descobrir e que lhe diga mais sobre um tipo de vida do passado, um povo do passado, do que os próprios ossos. Se você souber como interpretar esses ossos, se souber ouvi-los, eles lhe dirão muita coisa. Há muito poucos esqueletos antigos, alguns de mais de 10 mil anos de idade na América do Norte. Portanto, cada um deles é valioso para os detetives científicos na trilha do primeiro americano. Os cientistas examinam ossos antigos para descobrir qual era a aparência das pessoas. Isso pode ajudar a solucionar o enigma a respeito de onde veio o primeiro americano. Esses são os corpos de um homem e uma criança. Eles têm 11 mil anos e são conhecidos apenas como Horn Shelter número 2, do lugar próximo ao Waco, no Texas, onde arqueólogos os encontraram. Encontrar um esqueleto tão antigo assim é como encontrar, por acaso, as joias da coroa. Ao redor do pescoço da criança havia uma agulha muito fina, necessária para costurar roupas na vida após a morte. Com o homem havia um kit de ferramentas, incluindo um osso de chifre para fazer novas ferramentas se necessário. Havia 5 cascos de tartaruga na sepultura. Um era usado como travesseiro do homem, o outro cobria seu rosto. As garras de um falcão estavam sobre sua boca. Owsley se reuniu com a antropóloga doutora Peggy Jodrey para tentar descobrir o que esses esqueletos podem nos dizer. Mas Jodrey está menos interessada nos ossos dessas pessoas. Ela está examinando os artefatos que estão em sua sepultura. Ferramentas e oferendas são importantes para nos dizer como era a vida de pessoas no passado. Imagine encontrar um indivíduo sem nada com ele ou um indivíduo com alecrim ao redor do pescoço. Sabe o que significa? Você encontra alguém que tem um telefone celular, portanto, cada uma dessas coisas são artefatos diferentes e cada um deles conta uma história singular. Ao estudar a variedade de objetos encontrados na sepultura, Jodrey coleta provas para tentar descobrir que tipo de trabalho esse homem fazia quando estava vivo. O kit de ferramentas sugere que ele era alguém que britava pedras, mas há mais uma coisa ali que deixa Jodrey intrigada. Se olharmos bem aqui, estas são presas de texugo que foram encontradas com esse indivíduo e colocaram um casco de tartaruga sobre o rosto dele. E entre aquele casco de tartaruga e o rosto, e também na cavidade bucal dele, havia as garras de um falcão. Acredito que esse indivíduo seja um curandeiro. Na verdade, acho que ele é um curandeiro entre seu grupo devido a essa grande variedade de animais e pássaros encontrados com ele. Os esqueletos de Horn Shelter indicam aos especialistas que as pessoas que viviam na América 11 mil anos atrás estavam longe de ser primitivas. Elas se importavam com seus mortos e acreditavam em uma vida após a morte. Mas se os cientistas também conseguem descobrir como eram os antigos colonizadores, então eles podem ter uma outra pista que lhes diga de onde veio o primeiro americano. Amanda Denning trabalha com Doug Owsley para recriar a estrutura facial do esqueleto de Horn Shelter. À medida que a carne começa a surgir em seu rosto, começamos a ter uma ideia de como ele era. É como se, de repente, ele ganhasse vida. Você não consegue deixar de imaginar se ele caminhava pelo lugar em frente ao abrigo onde foi encontrado e via as flores azuis e dizia: "Isso é realmente lindo." Ou se ele dizia: "Aposto que há cobras ali." Quando Denning completa o rosto do esqueleto de Horn Shelter, Owsley fica intrigado, pois o esqueleto não parece siberiano e nem europeu. Sua experiência lhe diz que crânios de diferentes partes do mundo têm características claras e variadas. Há apenas um número bastante reduzido de crânios de antigos americanos, e eles são singulares. Uma das coisas que descobrimos ao lidar com esses esqueletos antigos foi que, quando os comparamos às populações mundiais, descobrimos que eles realmente não se enquadram perfeitamente em nenhum grupo. Os que mais se aproximam deles, na opinião de Owsley, são os Ainu, o povo indígena do Japão e o povo da orla do Pacífico Sul.
Esse exame forense de crânios e antigos americanos sugere que não houve um primeiro americano que veio da Sibéria. Provavelmente houve muitos primeiros americanos que vieram de muitos lugares diferentes da orla do Pacífico. O trabalho de detetive de Owsley não para ali. Ele também está intrigado pelo que o registro do crânio lhe diz sobre a conexão entre os primeiros americanos e os nativos norte-americanos de hoje. Ao olhar o registro do crânio americano, ele fica impressionado não pelo que vê, mas pelo que está faltando. Esse é um crânio de um antigo americano, e ele é definido por um crânio longo e estreito e um rosto pequeno. Ao contrário, o crânio desse nativo americano de hoje é curto e largo e tem um rosto estreito. Owsley não encontra nenhuma relação entre os dois. O mais surpreendente é que ele não encontra um ponto de evolução no meio do caminho que mostre como os antigos americanos se transformaram gradualmente nos nativos americanos. Para Owsley, esse elo perdido é um mistério. Não vejo uma transição gradual onde se tem essa morfologia. Essas cabeças grandes que costumam ser longas e estreitas e o rosto pequeno, não vejo uma transição gradual onde de repente ela se torne um rosto mais pesado com um crânio menor. O que aconteceu com esses primeiros americanos com a aparência dos povos do Pacífico Sul? Cada esqueleto é precioso porque pode dar a Owsley a resposta a essa pergunta. 2006. Ele tem a oportunidade de estudar um dos esqueletos mais controversos de épocas recentes. A análise desses ossos feita por Owsley fornece uma explicação para o elo perdido no registro do crânio. O nome do esqueleto? Homem de Kennewick. A história começa em 1996 nas margens do rio Columbia, no estado de Washington. Owsley fica sabendo que um antigo esqueleto fora encontrado em terras do governo federal. Entretanto, 5 tribos de nativos americanos reivindicam o homem de Kennewick como seu ancestral. Eles querem lhe dar um enterro respeitoso imediatamente. Uma batalha pela guarda se segue entre o corpo de engenheiros americanos e cientistas conceituados. Durante quase uma década, o homem de Kennewick permanece no limbo. Tudo que Owsley e sua equipe podiam fazer era esperar e ter esperanças. Desconhecemos muita coisa sobre essa época, e não se trata apenas de onde eles vieram, mas de como era a vida durante aquele tempo. E se não nos for permitido estudar as primeiras provas concretas, se as coisas são encontradas e imediatamente enterradas, sem termos acesso a elas, sem qualquer possibilidade de aprendermos com elas, nunca teremos respostas para aquelas perguntas. Depois de 9 anos, Owsley ganha a batalha. Os tribunais finalmente lhe concedem o direito de estudar o esqueleto. Mas ele sabia que esse esqueleto ajudaria a explicar o mistério sobre por que os primeiros americanos dão a impressão de não se parecerem com os nativos americanos de hoje. Owsley faz repetidas tomografias computadorizadas dos ossos do homem de Kennewick. E então, usando uma tecnologia chamada estereolitografia, ele reúne essas imagens camada por camada para recriar cada osso de forma tridimensional. Em seguida, Owsley usa esse arquivo CAD tridimensional como um projeto para converter uma imagem digital em uma peça física. Quando a equipe recria o protótipo do osso ilíaco do homem de Kennewick, Owsley identifica alguma coisa incrustada dentro dele. Ao olharmos para o homem de Kennewick, vemos que isso foi claramente lançado contra ele. Uma lança tirada com muita força. Owsley, o experiente investigador forense, já viu esse tipo de ferimento. Muitos dos primeiros americanos mostram sinais de mortes violentas. Isso sugere que eles habitavam um mundo que era muito mais um oeste selvagem do que um jardim do Éden. Se os antigos povos tinham a sofisticação tecnológica para viajar até aqui de barco, é possível que tenha havido muitas pessoas de muitas partes diferentes do mundo lutando para assegurar a posse desse novo continente. Por um lado, você imaginaria que 10 mil anos atrás não haveria muitas pessoas, mas aparentemente há grupos diferentes o suficiente para haver conflitos entre grupos, o que me surpreende.
Conflitos entre grupos é uma das explicações para não haver elo entre os crânios dos antigos americanos e os dos nativos americanos de hoje. Talvez Owsley não encontre transição entre esses crânios, pois não existe qualquer transição. Esses dois crânios podem nem mesmo ser aparentados. Essa é uma teoria, mas há outras. Essas pessoas desapareceram? Elas foram geneticamente dizimadas ou vieram povos tão numerosos que as desalojaram? Os especialistas precisam de mais pistas antes de conseguirem dar uma resposta definitiva. Owsley tem certeza de uma coisa: a antiga história do primeiro americano precisa ser reescrita. Parecia boa. E gerações cresceram com aquela história. Mas a coisa é muito mais complexa. Finalmente, mais peças do quebra-cabeça são reunidas. O quadro do primeiro americano é radicalmente diferente daquele com o qual crescemos. Os primeiros americanos eram pioneiros inteligentes e habilidosos, e não simplesmente caçadores primitivos. Se não tivessem vestimentas, se não tivessem barcos, se não tivessem redes, se eles não tivessem equipamento de pesca, nunca teriam conseguido. Não teria havido a colonização do hemisfério norte, e muito menos a do Novo Mundo. Eles chegaram às Américas milhares de anos antes do que pensávamos, e eles podem ter vindo de barco. Não houve um único primeiro americano, houve muitos primeiros americanos, e eles vieram provavelmente de muitos lugares diferentes, de toda a orla do Pacífico e até mesmo da Europa. Finalmente todos eles se reuniram e temos essa mistura fabulosa que é a América, que sempre foi a mistura da América por aparentemente 20 mil anos. É genial! Esse novo quadro dos primeiros americanos sugere que eles vieram de muitos países. E o cadinho que existiu milhares de anos atrás tem sido uma forma de vida desde então. Versão brasileira: Centauro.